Lilith é mencionada pela primeira vez em textos antigos da Babilônia como um demônio feminino alado que ataca mulheres grávidas e bebês. Da Babilônia, a lenda do Lilith se espalhou para a antiga Anatólia, Síria, Israel, Egito e Grécia. Com esta aparência, como um demônio do deserto, ela aparece em Isaías 34 versículo 14, entre uma lista de criaturas noturnas que irão assombrar o reino destruído de Edom. Esta é sua única menção direta na Bíblia, mas sua lenda continuou a crescer no antigo judaísmo. Durante a Idade Média, fontes judaicas começaram a reivindicá-la como a ousada e independente primeira esposa de Adão. Como Lilith evoluiu de um demônio do deserto para a primeira esposa de Adão? Hoje vamos trazer os registros que falam sobre Lilith e seu possível relacionamento com Adão. Meu nome é Fábio Luciano, e sejam todos muito bem-vindos ao canal Incrível História. Na Bíblia, em Gênesis 2 versículo 7, é o primeiro versículo que nos fala sobre o primeiro homem. Conta como Deus formou o homem do pó e soprou nele o fôlego da vida. O homem foi então colocado no Éden, onde teve que cuidar do jardim e dos animais. No jardim havia uma árvore contendo o conhecimento do bem e do mal, e Deus proibiu o homem de comer o fruto da árvore. Mais tarde, como nenhum dos animais foi considerado companheiro adequado para o homem, Deus criou uma mulher a partir da costela do homem. O capítulo termina estabelecendo o estado de inocência primordial, observando que o homem e a mulher estavam nus e não envergonhados, fornecendo assim a base para a narrativa subsequente onde a sabedoria é obtida por meio da desobediência iniciada pela mulher. Embora existam tantas histórias e interpretações em torno da primeira mulher, a história de Adão ou Eva não é universal. De acordo com os povos pré-colombianos iroqueses, os povos indígenas agricultores da América do Norte chamados huronianos, e os povos navarros indígenas da América do Norte, o primeiro ser humano teria sido de fato uma mulher. Essa interpretação das origens da raça humana concorda razoavelmente bem com os fatos relativos à Eva mitocondrial, que, de acordo com a mitologia científica popular atualmente, é a mãe de todos nós. No entanto, o papel da mulher em muitas lendas é o mais intrigante, pois, por mais variadas que sejam no método em que foram criadas e em suas circunstâncias, as primeiras mulheres compartilham muitas características semelhantes entre as culturas, que por exemplo são bonitas, mudam o curso do mundo através de sua simples existência. Por 4.000 anos, Lilith figurou na imaginação de escritores, artistas e poetas. Suas origens estão na demonologia babilônica, ou seja no estudo sistemático dos demônios, onde amuletos e encantamentos foram usados para se opor a seus poderes sinistros. Lilith foi descrita como um espírito alado que atacava mulheres grávidas e crianças. Essa representação de Lilith continuou até o século VII da era cristã. No entanto, na Idade Média, quando o alfabeto de Ben Sira foi introduzido, o antigo demônio babilônico assumiu novas características. O quinto capítulo do alfabeto de Ben Sira inclui Lilith com uma nova reviravolta, como a primeira esposa de Adão, antes de Eva, que deixou o Éden porque se recusou a ser tratada como inferior de Adão. A narrativa do alfabeto sobre Lilith se enquadra na história do rei Nabucodonosor da Babilônia que, em seu esforço para curar o filho do rei, um cortesão chamado Ben Sira invocou o nome de Deus, e inscreveu um amuleto com os nomes de 3 anjos curadores. Ele então contou a história de como esses anjos viajam ao redor do mundo para subjugar os espíritos malignos, como Lilith, que causam doenças e morte. Ben Sira citou a passagem da Bíblia que indica que, depois de criar Adão, Deus percebeu que não era bom para o homem ficar sozinho. Nas adições de Ben Sira à história, Deus então formou uma mulher chamada Lilith. Logo o casal humano começou a brigar quando Lilith se recusou a ficar embaixo de Adão, mas ele insistiu que o fundo é seu lugar de direito e que ela deveria desempenhar submissamente os deveres de esposa. Em um artigo da Bíblia Review, chamado Lilith na edição de outubro de 2001, a professora Janete Hall e Gaines explica este raciocínio. Considerando que cada palavra da Bíblia é precisa e sagrada, os comentaristas precisavam de um midrash, ou seja, uma interpretação abrangente, para explicar os 2 pontos de vista diferentes em as 2 narrativas da criação da Torá. Deus criou a mulher 2 vezes, uma com o homem, outra do lado do homem, então deve ter havido 2 mulheres diferentes. Visto que Adão dá o nome à segunda Eva feminina, Lilith foi identificada como a primeira mulher para completar a narrativa. Assim, Gênesis 1 versículo 27, descreve a criação de Adão e uma mulher independente, poderosa e sem nome que seria Lilith.
A narrativa da criação de Eva no Gênesis diz o seguinte: com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. Então exclamou Adão: esta sim é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Segundo o raciocínio da professora Janete Hall e Gaines, quando Adão exclama que esta sim é ossos dos meus ossos e carne da minha carne, ele quis dizer que havia tido outra mulher que não era originada dele. Na mitologia grega antiga, a história da primeira mulher aparece pela primeira vez na Teogonia de Hesíodo. Depois que os humanos, todos eles homens, receberam o presente roubado do fogo de Prometeu, furioso Zeus decidiu dar à humanidade um presente de punição para compensar a bênção que haviam recebido. Zeus ordenou que Hefesto moldasse a primeira mulher, então Zeus ordenou a Hermes que entregasse a mulher de presente a Epimeteu, irmão de Prometeu, um homem ingênuo e lento de raciocínio. Ao ver Pandora, a primeira mulher criada, Epimeteu esqueceu-se que Prometeu lhe havia recomendado muitas vezes para não aceitar presentes de Zeus, e aceitou-a de braços abertos. Certo dia, Pandora viu uma ânfora, ou seja, um vaso muito bem lacrado, e assim que se aproximou dele, Epimeteu alertou-a para se afastar, pois Prometeu lhe recomendara que jamais abrisse, caso contrário, os espíritos do mal recairiam sobre eles. Mas, apesar daquelas palavras, a curiosidade da mulher de barro aumentava. Não mais resistindo, esperou que o marido saísse de casa e logo correu para abrir o jarro proibido. Mal ergueu a tampa, Pandora deu um grito de pavor e do interior do vaso saíram monstros horríveis. Por exemplo, o mal, a fome, o ódio, a doença, a vingança, a loucura e muitos outros espíritos maléficos. Quando voltou a lacrar a jarra, conseguiu prender ali um único espírito, a esperança. Assim então tudo aconteceu exatamente conforme Zeus havia planejado. Usou a curiosidade e a mentira de Pandora para espalhar o mal sobre o mundo, tornando os homens duros de coração e cruéis, castigando Prometeu e toda a humanidade. Hoje em dia, Lilith se tornou um símbolo de liberdade para muitos grupos feministas. Devido ao aumento do nível de escolaridade, as mulheres começaram a compreender que podiam ser independentes, por isso começaram a procurar símbolos do poder feminino. Ela também passou a ser adorada por alguns seguidores da religião pagã Wicca, criada na década de 1950. Esse apelo foi intensificado por artistas, que a tomaram como musa. Ela começou a ser um motivo popular na arte e na literatura por volta do período renascentista, quando Michelangelo a retratou como um ser metade mulher, metade serpente. Ele a apresentou em torno da árvore do conhecimento e aumentou a importância de sua lenda, e com o tempo, Lilith se tornou mais atraente para a imaginação de artistas masculinos como Dante Gabriel Rossetti, que criou sua imagem como o ser feminino mais bonito do mundo. O autor de As Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis, foi inspirado pela lenda sobre Lilith na criação da Bruxa Branca. Ela era linda, mas perigosa e cruel. Ele mencionou que ela era filha de Lilith e que estava determinada a matar os filhos de Adão e Eva. Mas me digam o que vocês acham de tudo isso nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Também acesse a playlist que está ao lado esquerdo do vídeo com outras incríveis histórias. A todos um grande abraço e até os próximos vídeos.